recepção você usaria para avaliar a recepção dos programas policiais? Quando eu estava fazendo mestrado, eu pesquisei, o meu foco não era esse, mas eu desenvolvi alguns métodos de pesquisa que a gente fazia uma avaliação da recepção dos jovens que viviam na periferia e de quais programas de televisão eles assistiam. E aí todo mundo falava, né, que assistia sempre os programas de televisão que são programas de televisão policiais. E aí, pela perspectiva dos estudos de recepção, a gente se coloca essa questão, né? Será que eles não são totalmente influenciados? Será que esses receptores são receptores críticos? Aí eu desenvolvi algumas técnicas, alguns procedimentos de pesquisa que a gente trabalhava a imagem que eles tinham do jovem de periferia, depois eles falavam sobre a imagem que eles tinham deles mesmos. E a gente via que eram imagens totalmente antagônicas. Ou seja, quando eles podiam fazer uma reflexão sobre essa imagem que era produzida, eles viam que essas imagens muitas vezes eram produzidas pelos programas de televisão. E aí o que é que a gente fez? Eu fiz um questionário que eles colocaram quais eram os programas de televisão. Depois a gente fez uma roda de conversa, que também é uma técnica de pesquisa, que a gente fez um estudo de recepção. A gente assistiu, não chegou a ser um grupo focal, né? Não era um grupo focal, era uma roda de conversa mesmo. A gente assistia alguns programas e aí a gente ia vendo qual era o motivo deles assistirem aquele programa diariamente. E aí eu consegui constatar que, pelo menos naquele grupo de jovens, o motivo deles assistirem é porque eles se viam. Eles tinham a necessidade de se enxergar, de se ver, de ver a casa, a fachada da casa. E que se eles tivessem outros programas que eles se identificassem, eles assistiriam também, mesmo sem ser programas policialescos. Então eu consegui constatar naquele grupo que a busca que eles tinham era uma busca por representação, era uma busca por identidade, que é um conceito que o Stuart Hall vai trabalhar muito. Era a necessidade de ser visto, de ser representado, mesmo que fosse de uma forma estereotipada. Eles queriam ter a rua deles visível na televisão. Então a gente já vê que os estudos de recepção realmente eles são interessantes, porque eles vão investigar não só a ideia de que o receptor é acrítico, é alienado, mas eles vão tentar entender quais são os motivos daquela recepção e que caminhos elas podem levar. Com base nos estudos de recepção como indústria cultural e os textos de Barbeiro, que são antagônicos, o que se pode observar sobre os pontos positivos e negativos dos projetos policiais? Olha só, a indústria cultural, né, que é um conceito cunhado pelo Horkheim e pelo Adorno, é totalmente diferente do que o Barbeiro, o Canclin, o Stuart Hall, enfim, tanto o pessoal dos estudos culturais britânicos quanto latino-americanos estudam. Então, se você for ver, para a indústria cultural, para o conceito lá da Escola de Frankfurt, os programas policialescos, eles têm o objetivo de alienar a população, de manter o status quo, de fazer uma produção seriada, de deixar as pessoas passivas, acríticas. Já os estudos de recepção, eles vão falar, não, peraí, a gente precisa entender, porque cada receptor vai ter uma leitura diferente. Então, mesmo um programa sendo um programa que ele não trabalha a violência de uma forma contextualizada, porque os programas policiais não trabalham, eles trabalham com um fato, eles não contextualizam. Só que tem vários elementos que podem fazer com que os receptores tenham uma leitura crítica daquele programa, né, daquele conteúdo. Então, se você tem acesso a outros meios de comunicação, isso pode fazer com que você tenha uma leitura mais crítica. Então, eu estou assistindo esse programa de televisão, mas eu também tenho acesso à internet, tenho acesso a jornal, tenho acesso a outros veículos de comunicação. Eu posso criar uma opinião sobre aquele conteúdo. Os estudos de recepção também vão falar que o meu contexto em que eu estou presente, que eu vivo, também vai ser um elemento que pode tornar minha leitura crítica. Então, se eles fazem um programa sobre o meu bairro, sobre a minha rua, eu vou ter uma leitura crítica sobre aquilo porque eu conheço aquele conteúdo. Então, por exemplo, teve um programa policialesco uma vez que fez um especial sobre a Avenida José Leon, que é próxima à minha casa. Nesse dia a gente parou para assistir esse programa, apesar de eu não ser uma pessoa que assiste assiduamente, mas nesse dia vamos todo mundo parar e assistir. E foi interessante porque a gente viu que o que eles colocavam lá no programa não era a realidade que a gente vivia. É como se você fosse botar o pé na rua, você fosse morto, assassinado, e na verdade não era isso que estava acontecendo, né? A gente via que existia uma possibilidade realmente de uma leitura crítica a partir do conhecimento que a gente tinha da nossa experiência de vida. Então vários elementos podem fazer com que a gente levante certas discussões.
O Barbeiro, tem até um artigo dele que ele fala que por mais que a gente tenha uma visão totalmente estereotipada, acrítica, essa visão, ela pode levar a gente a uma reflexão. Ele dá um exemplo de um grupo de jovens que cometeu um crime, né, lá na Colômbia, e que aí os programas policialescos começaram a falar muito mal desse grupo de jovens. Isso fez com que surgisse uma demanda por comunicação popular naquela região, porque aquele assunto foi para a pauta da esfera pública. Então, por mais que o programa policialesco seja péssimo, descontextualizado, ele pode colocar alguns assuntos na pauta, pode fazer com que a gente sinta a necessidade de representar e de falar sobre aqueles assuntos de uma forma diferente. Os recursos de interatividade dos receptores, como a internet, os telespectadores tornam-se mais atuantes no conteúdo dos programas sociais e no tipo de apresentação? Certamente, né? Com hoje a possibilidade da internet, como antes a gente não tinha possibilidade da internet, mas as pessoas conversavam entre elas sobre os conteúdos, isso já gerava uma opinião mais crítica. Mas hoje essa esfera pública que antes era presencial, agora ela ganha uma dimensão muito maior pela esfera virtual. E aí a gente vê realmente que a gente pode trocar informação, a gente pode formar opinião. Agora tem que tomar um certo cuidado, porque a gente não pode ter uma visão nem de que a internet vai manipular totalmente, mas a gente tem que tomar cuidado para não ter uma visão ingênua de achar que agora com a internet a gente tem a democratização da comunicação de forma total. Isso não existe. O Barbeiro já falava que ele, apoiado em Gramsci, né, que é pós-marxista, o Barbeiro já falava que a comunicação é um campo de batalha, é um espaço que você luta por poder. Então, obviamente, a gente vai ter um grupo que vai tentar dominar, vai tentar levar uma visão de mundo. Isso acontece, como a escola de Frankfurt falava, só que a escola de Frankfurt falava que todo mundo recebia isso passivamente. O Barbeiro vai dizer, não é bem assim. O grupo que está na margem, ele quer ir para o centro, então ele vai procurar os meios de comunicação para ser representado, para fazer o seu protesto, para ter visibilidade, né? Então a internet é muito isso. A internet é uma possibilidade, né, da gente ver a comunicação como um campo de batalha diário. Então você vê opiniões diversas. Agora, em alguns momentos tem um determinado grupo que vai ter uma força maior na internet. E esse grupo não vai manipular, mas vai influenciar. Os estudos culturais, eles não são contra a perspectiva da influência. Continua existindo influência, só que ela é relativa. A gente tem uma autonomia relativa. A internet potencializa o receptor, mas a gente também tem que tomar um certo cuidado para a gente não consumir a informação, né, de forma irresponsável. Daí a necessidade de profissionais de comunicação fazerem realmente um filtro, trazer um conteúdo com maior credibilidade, para que a gente possa formar a nossa própria opinião.